Então, pessoal, como a gente tinha combinado, pelo menos eu tinha entendido assim, hoje vocês iam estar aqui para a gente fazer uma aula de exercícios sobre a transformada Z. Então tá aqui um exercício, se você não veio na aula síncrona, né, que é basicamente toda a turma, porque eu estou com dois alunos, né, meu pai falava, eu sou um fodido, eu tenho que me foder, né, que alegria ter dois alunos numa turma de 50, né? Vocês dois, vocês são demais, vocês são os melhores. Se tu não veio na aula presencial, pausa essa porcaria e tenta resolver esse exercício. É um exercício bem interessante, tá? Que também vai ajudar a mostrar para vocês o conceito da ressonância em sistemas discretos. Olha só, a ressonância não é uma coisa única dos sistemas contínuos, por óbvio, tá? A ressonância acontece quando eu alimento o sistema, quando eu insiro no sistema um modo que ele naturalmente já responde, tá? Então, vamos fazer o exercício e vai automaticamente acontecer o fenômeno da ressonância, e daí eu chamo a atenção, tá? Obrigatoriamente utilizando a transformada Z, que é a nosso conteúdo, tá? Eu quero a resposta ao salto unitário desse sistema aqui. Se eu não apresentei as condições iniciais, eu poderia ter apresentado, eu poderia ter fornecido essa informação, mas se eu não apresentei, é que é a resposta ao estado nulo mesmo. Eu só quero saber como o sistema reage a uma entrada. Tá? E depois disso, eu coloquei aqui embaixo, né, isso aqui é opcional, digamos assim, mas é uma coisa que sempre pode ser feita rapidamente, é utilizando divisão longa para comprovar o resultado, calculando as 3 primeiras amostras desse sinal para ver se bate com o resultado analítico. Fechou? Então tá. Primeiro passo, assim como a transformada de Laplace, eu vou aplicar a transformada Z na minha equação de diferenças utilizando a propriedade do deslocamento. Aí, as propriedades, ficou muito longe agora, né? As propriedades do deslocamento. Tá? Eu, particularmente, gosto de trabalhar na forma de atraso com a transformada Z. Isso é um pouquinho diferente do que a gente fazia com a solução no tempo, né? Então, cuidado com isso. A solução analítica no tempo, a gente sempre colocava a equação na forma de avanço para encontrar a equação característica bem certinho. Tá? Com a transformada Z, né, se me for fornecido condições iniciais, tá, o uso da forma de atraso é meio que padrão, porque a forma de atraso é essa propriedade, né, do atraso que faz aparecer as condições iniciais. O y de -1, o y de -2, o y de -3 e assim por diante. Tá? Se me for fornecido condições auxiliares, isso pode acontecer, tá, pessoal? O que são condições auxiliares? São condições com o sinal, digamos assim, com o sistema já respondendo y de 0, y de 1, y de 2, ou seja, com o tempo, com a amostra, já depois do n maior ou igual a 0. Tá? Mas usualmente o caso mais comum é que as condições iniciais sejam apresentadas quando eu tenho. Mas isso é só uma observação que pode acontecer, né, de fornecer condições auxiliares, mas enfim. Eu não vou fazer isso, tá? Mas caso o LAT faça, vocês sabem como resolver. O LAT, inclusive, faz exemplos sobre isso. Vale a pena dar uma olhadinha. Tá? No caso, ela já está na forma de atraso, então eu simplesmente aplico a propriedade do atraso. Tá? Que eu, nesse caso, vou fazer, né, formalmente, né, bem bonitinho, mas como eu não tenho condições iniciais, eu nem precisaria colocar lá o y de -1, o y de -2 e assim por diante. Tá? Não preciso, porque elas são nulas. Tá? Mas eu, para o bem, né, para a solução ser o mais geral possível, eu vou colocar aqui, depois eu anulo elas, depois eu coloco igual a zero. Então, aplicando a transformada Z naquela equação, a transformada Z de y de n é y de z. Então, y de z menos 1 meio, e eu aplico a transformada y de n menos 1. A transformada, se vocês forem ver nas propriedades da transformada Z, que eu aconselho até vocês meio que decorar, porque a forma geral é bem chata, né? Então é só lembrar que, primeiro,
para transformar de Laplace é menos, para transformar de z é mais. Mais o quê? Tá? Se eu tenho y de n menos 1, a transformada vai ser z na menos 1, y de z, mais a condição inicial. Na transformada z, tu soma e não subtrai, que nem Laplace, tá? Mais a primeira condição inicial, ou seja, o y de menos 1. Tá? Se tu fez isso aqui, as outras meio que tu faz simplesmente deslocando. O que acontece? O y de... Só precisa decorar isso aqui, ó. Porque o y de n menos 2, a transformada z, tu pega isso aqui e multiplica por z na menos 1. Porque tu atrasou mais uma amostra, né? Então tu vai ficar com z menos 2, y de z, mais z menos 1, y de menos 1, e daí tu vai ter que ter uma condição inicial associada à segunda amostra aqui, né? Então, y de menos 2. E daí tu vai fazendo isso, e daí tu não precisa decorar aquela fórmula lá, que é somatório do caralho é 4 e tal. Eu, pelo menos, prefiro fazer assim. Tu decora, entre aspas, um carinha e simplesmente vai atrasando os outros, adicionando as condições iniciais aqui, tá? Então, a transformada desse y de n menos 1 vai ser z na menos 1, ou 1 sobre z, vocês vão encontrar, né? Vai dar no mesmo. Z na menos 1, y de z, mais y de menos 1. Né? Que o Fernando, inclusive, já tinha achado estranho. Ó, professor, tá faltando coisa aqui, né? Na verdade, não está faltando, porque esse carinha é zero. Não foi fornecido, eu só quero a resposta ao degrau, então esse carinha eu já coloco aqui que é zero. Mas segue aplicando a transformada, né? Então, menos 1 meio, e daí aplicando a transformada y de n menos 2, vai ficar z na menos 2, y de z, mais z na menos 1, yzinho de menos 1, mais yzinho de menos 2. Isso é igual, já vou colocar aqui, x de z, que é a transformada da entrada. Né? De novo, esse carinha aqui vai zerar, ele é zero, e esse carinha também é zero. Só é zero porque eu não forneci, então subentende-se que elas são nulas. Se eu tivesse colocado condições iniciais aqui, vocês iam ter que substituir os valores, né? Não esqueçam disso. Tá? Vou dar uma conferida, só para ver se eu não errei algum sinal, né? Porque se eu errei um sinal aqui, tô fudido, né? Já era, eu vou levar esse erro ad infinitum. Não, na verdade, só até terminar o exercício e perder a questão. O que acontece agora, né? Dá uma reorganizada nessa porcaria aí. Né? Tira esses negócios aqui que são nulos e reescreve isso aí bonito. Reescrevendo bonito, eu posso já pensar em isolar o y, né? Porque o y de z aparece aqui, y de z aparece aqui, y de z aparece ali. Buenas. Y de z vai ficar 1 menos 1 meio z na menos 1, menos 1 meio z na menos 2. Isso é igual a x de z. Aqui eu vou dar uma pausada. Tá? Vou dar uma pausada. Eu vou dar uma esperada aí, tá? Para que vocês contemplem isso aqui, ó, tá? E vou fazer uma coisa que não está no exercício, mas que é bem importante, eu já devo ter falado nos outros vídeos, tá? Que é apresentar para vocês a transformada não, né? A função de transferência desse sistema. Como é um exercício para resposta ao estado nulo, na verdade, eu vou ter a função de transferência escancarada para nós, porque eu não tenho esses termos aqui, ó, atrapalhando, digamos assim, né? Não é propriamente atrapalhar, né? Mas como é a resposta a uma entrada, de fato, né, vai ficar bem evidente a função de transferência no que, ó, se eu fizer isolar, quase que eu meti um S aqui, se eu isolar o y de z, isso aqui vai aqui para baixo, né? Então vai ficar 1 sobre 1 menos 1 meio
z na menos 1, menos 1 meio, z na menos 2, x de z. Então, na verdade, vocês já podem pensar nisso aqui, ó. Eu vou escrever com uma outra cor, porque eu vou mudar um pouquinho a função. Vocês podem pensar nisso aqui como h de z vezes x de z, e isso é y de z. Tá? Então, o que acontece? A minha transformada da entrada vezes uma função em z, tá? Vai mapear todas as exponenciais em x para y, né? Para a saída. Então, na verdade, eu estou mudando digamos assim, a densidade espectral do sinal, né? Na verdade, x, pela densidade de resposta em frequência, se a gente for pensar também, do sistema, que está contida dentro da função de transferência do meu sistema, que vocês sabem é a razão entre y e x no domínio da frequência. Tá? Então, eu até posso reescrever isso só para evidenciar a função de transferência para vocês. Y de z sobre x de z, isso é igual a 1 sobre 1 menos 1 meio, z na menos 1, menos z na menos 2. Que eu posso multiplicar em cima e embaixo por z ao quadrado, se eu preferir potências positivas, e normalmente eu prefiro, tá? Vai ficar z ao quadrado sobre z ao quadrado menos 1 meio de z menos 1 meio. Tá? Então, só para uma observação, né? Se eu quero saber como o sistema reage a uma exponencial infinita específica, por exemplo, né? Se eu quero saber como ele reage à exponencial 1 meio na n, né? O meu z, nesse caso, é 1 meio. E eu posso calcular h de 1 meio, que é h de z, para z valendo 1 meio, para descobrir como que o sistema, ou digamos assim, qual é a afinidade que o sistema tem a certa exponencial. Isso eu acho lindo, cara. Tá? Porque é exatamente isso que a função de transferência faz. A função de transferência multiplica a transformada da entrada, né, por uma função em z. Que z eu posso selecionar qualquer z, né, para estudar, digamos assim, o comportamento do sistema. Tá? Se eu faço z, né, frequências, digamos assim, convenientes para nós, de uso muito comum, né, que são os pontos z que caem em cima do círculo unitário, eu estou estudando senoides, tá, pessoal? Como que o sistema reage para senoides. Isso tem um nome, é a resposta em frequência, de fato, do meu sistema, que vocês vão aprender em DSP, tá? Mas é que eu estou estudando um caso específico de sinais, que são senos e cossenos, discretos. Tá? Mas eu posso fazer isso para qualquer sinal, qualquer exponencial z na n. Tá? Então, se eu calcular, por exemplo, h de 1 meio, é só substituir 1 meio aqui, né? Vai ficar 1/4 sobre 1/4 menos 1/4 mais 1 meio. Isso aqui é quanto? 1 meio? 1/4 menos 1/4, zero. 1/4 sobre 1 meio é 1 meio. Né? Se eu fizer isso para um outro valor de z, eu vou ter um outro valor de h de z, óbvio. H de z é uma função, pessoal, complexa. Não pelo fato de ela ser complexa, assim, difícil de analisar, não. Tá? Para uma entrada real ou a complexa, ela vai ter uma saída real e complexa. Né? É uma função que tem domínio complexo e contradomínio complexo também, tá? Só para... Né? E a gente se lembra de Laplace, eu devo ter falado algumas coisas, viajado na batata nesse assunto, tá? Que h de z vai ter módulo e fase também. Tá? Então o módulo e a fase me indicam como essas exponenciais elas vão aparecer na saída. Mas a gente, infelizmente, não vai ter tempo de abordar esse assunto com uma profundidade. Mas eu queria fazer esse adendo aqui, porque é uma coisa bem interessante, na minha opinião. Então, essa é a função de transferência do meu sistema discreto. Que, pessoal, já é conveniente, se a gente for avaliar, verificar quais são os polos e os zeros desse sistema. Por que é conveniente?
Porque a gente meio que entende agora que os polos são os valores em que a função de transferência tem valor mais forte. E os zeros são os valores de Z que fazem com que essa função ela tenda a zero. Tá? Isso significa que os polos me indicam quais são as frequências que o sistema tem grande afinidade. E os zeros me indicam frequências que o meu sistema repudia. Ele não quer essa enxota, sai daí, show daí, essa frequência, tá? Então, basicamente, é isso que eu quero que vocês pensem agora. Quais são as raízes desse denominador, pessoal? Alguém calculou aí? Ô, professor, a qualidade do vídeo tá ruim, professor. Desculpa te falar aí, mas... Tá ruim? Será que para todo mundo que tá ruim? Aqui tá ok pra mim. Então não é a minha qualidade que tá com problema aí. Ai, ai, ai. Eu sou um carinha que tem eu sou um carinha de qualidade, rapaz. Né? Tô brincando. Mas de qualquer maneira, Kevin, é o Kevin, né? Isso. Viu? Não precisei nem olhar o nome, já conheço a voz da figura. Kevin, no vídeo daí com certeza a imagem vai estar um pouquinho melhor. Né? Isso aí é porque o zoom ele provavelmente diminui bastante a taxa de bits para não ficar caindo e tal. Alguém calculou essas raízes, pessoal? Não? Ninguém? Pô, eu vou ter que calcular? Pô, vou ter que sair aqui, ir pro meu computer e calcular essas raízes. Ô, professor, mas o senhor que criou, o senhor sabe. Sim, mas só de raiva eu tô vindo aqui, ó. Roots, só de raiva, para poder xingar vocês. 1 menos 1 meio menos 1 meio. As raízes do denominador desse sistema, que eu já vou chamar de polos. Então, aqui, ó, essas raízes aqui, eu tenho uma raiz Z1 em 1 e eu tenho uma raiz Z2 em menos 1 meio. Tá? Então, o que eu posso fazer? E já vou fazer isso porque é questão realmente de conveniência. Eu vou fatorar aquele denominador nas raízes que o compõem, porque são raízes reais. Vocês vão ver no próximo exemplo que eu vou postar, que eu já fiz semestre passado, que para as raízes complexas eu prefiro até deixar na forma quadrática, porque lá na tabela Z, né, quem gera seno e cosseno já tem a forma quadrática no denominador. Não é o caso para raízes reais. Tá? Então, para raízes reais, convém eu já fatorar nas raízes, e nesse caso é Z mais 1 meio e Z menos 1, tá? Porque é raiz, né? Não esqueçam. Então, o valor que zera esse carinha aqui é mais 1, e o valor que zera esse carinha aqui é menos 1 meio, tá? Por que eu faço isso? Né? Esse sisteminha é um sistema que ele reage muito, ele gosta de duas componentes de frequência. Quais são elas? Né? Z igual a menos 1 meio, ou seja, ele gosta dessa exponencial. E qual outra? Essa exponencial. Né? Ele tem uma afinidade grande. Ele tanto tem afinidade com essas duas componentes de frequência, que se eu meto um impulso no meu sistema, que é simplesmente a amostra unitária, se eu largo em x, 0, 1 e faço o x0 zerado durante toda a eternidade, o sistema ele responde com essas duas exponenciais. Por quê? Porque é uma característica dele. Ele gosta. Né? Óbvio que tem a ver com as relações entre os avanços e os atrasos que a equação tem, né, pessoal? Mas eu quero que vocês tenham esse feeling, né? Que esse sistema ele gosta dessas duas exponenciais, pela localização dos polos dele.
significa que se eu enfiar no sistema uma dessas duas exponenciais, como ele já responde, como ele já gosta de responder naturalmente, o meu sistema vai entrar num estado que a gente chama de ressonância. Tá? Essa ressonância ela não é tão evidente para raízes que tendem a zero, embora o sistema reaja mais forte a essas exponenciais. Mas se a raiz tem um comportamento que nem essa aqui, que é um comportamento marginalmente estável, por que marginalmente estável? Se eu enfio nesse sistema um impulso, ele não tende a zero, mas ele não vai crescer. Como tema de casa, para vocês, tema de casa, tentem encontrar como vocês faziam na solução contínua, na solução no domínio do tempo, tentem encontrar a resposta impulsiva, e vocês vão ver que esse é um sistema que classifica como marginalmente estável, porque ele não vai tender para zero e também não vai divergir. Tá? Então, o que acontece? Esse modo, se eu enfio um modo igual no meu sistema, ele vai escalonar num processo que a gente já chamou de ressonância. Só que como esse modo ele não tende a zero, não é uma exponencial decrescente, tá? Essa ressonância ela vai se carregar conforme o tempo aumenta. Porque é aquele mesmo esquema do balanço, né, pessoal? Eu vou empurrar sempre sincronamente a resposta do sistema. Porque o sistema reage de uma maneira e a entrada cada vez vai forçando, né? Isso a gente já falou sobre isso para sistemas contínuos e isso acontece também para sistemas discretos, tá, pessoal? Mas vamos continuar que eu já estou viajando demais. O que acontece? Óbvio que a minha saída eu posso encontrar resolvendo essa transformada inversa, né? Vezes x de z. Só que o x de z eu preciso calcular, né? Como eu solicitei a resposta ao salto unitário, né, eu vou lá na tabela e vou encontrar qual é a transformada do salto unitário, que é o U de n, né, pessoal? Não esqueçam disso. Eu queria pretender para U de n, né? A gente já sabe decora, espero, nessa fase, que a transformada do degrau unitário é z sobre z mais 1, z menos 1. Perdão, pessoal, quase falei mais 1, né? Então é z sobre z menos 1. Pode conferir, depois eu mostro daqui a pouco eu vou abrir a tabela para vocês e comprovo isso, né? Só vou finalizar aqui o y de z. Então, eu vou ter z ao quadrado sobre z mais 1 meio, z menos 1 vezes z sobre z menos 1. A ressonância, e é isso que é interessante, a ressonância aparece analiticamente, né, na matemática, por modos que se repetem. Né? Porque ele tem um modo, ok, ele vai responder de uma maneira, mas se o sistema tem dois modos, aquele modo ele tem mais força, digamos assim. Ele aparece duas vezes. Tá? Então vocês vão ver que o YN, o YZ, o Y de Z, o YN é transformada inversa, não esqueça, né, do Y de Z. Mas o Y de Z, ele vai ter um modo repetido. Tá? E não é por acaso que esse modo ele vai estar... já vai ter a frequência 1, né? Frequência discreta. Tá? Porque o sistema já tinha um polo em mais 1, né? E daí eu coloquei um sinal que tem como transformada exatamente um sinal que tem essa componente. Tá? Então eu dobrei a força dela, digamos assim. Dobrei é uma forma bem chula de pensar, né? Mas esse sistema aqui, ele tem não é o dobro de força, né, pessoal? Mas agora ele tem esse modo aqui, digamos assim, reforçado pela entrada.
tá? A partir daqui, o problema é totalmente algébrico, tá? Como a gente já viu na aula passada, com a diferença de que a expansão nas frações parciais, ela tem que levar em consideração que eu tenho raízes repetidas aqui, ó. Não esqueçam disso. Eu vou mostrar a tabela para vocês que eu prometi. Opa! Então, ó, pessoal, aqui está o cálculo das raízes, né? Na tabela Z, que é uma tabela reduzida do LaTeX, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho um termo que já se assemelha muito, né, ao termo. Peraí, aqui é menos, eu coloquei menos no quadro, né? Pensei que tivesse viajado, estou me confundindo com esses sinais, hein? Tá? Então esse carinha aqui, ele parece muito, ele está lá na minha função, tá? Assim como esse termo aqui, ó, que obviamente vocês têm que começar a decorar, que é uma exponencial, ó, discreta, gama na n. Tá? Então esses dois pares que eu vou precisar para resolver esse probleminha, tá bom? Só que da mesma maneira que para sistemas contínuos, quando eu tenho raízes repetidas, eu não posso só expandir pensando nesse termo, tá? Eu vou expandir da mesma maneira que eu expandia para sistemas contínuos, tá? Olha só. Só que, ó, um detalhe bem importante. Uma mandinga, né, uma manha do aranha, tá? Que para sistemas discretos é muito útil para eu fazer a expansão da mesma maneira que eu expandia para Laplace, sem incorrer em erros, é expandir o termo, acho que eu já mostrei no vídeo passado, não é expandir y de z. O que eu gosto de fazer é expandir y de z sobre z. Tá? Já explico por quê. Então, y de z sobre z. Tá? Se eu dividir por z de um lado, óbvio que eu tenho que multiplicar por 1 sobre z do outro. Tem que colocar isso dos dois lados da igualdade, né, para não mudar a transformada. Isso, né, faz com que quando eu cancele aqui, ó, eu perca um z, digamos assim. Mas depois esse z do numerador, ele vai voltar, tá, pessoal? Porque esse aqui não foi cortado ainda, né? Então ele vai voltar e daí eu vou fechar com os pares bem certinhos da tabela da transformada z, mas expandindo como eu expandi a Laplace. Então essa é a grande vantagem dessa técnica. Eu posso expandir usando os pares da transformada z com o z no numerador? Posso. Tá? Só que eu, Renan, particularmente, né, me dei melhor com essa técnicazinha aqui, que é fazer essa compensação na transformada, expandir que nem eu fazia com Laplace e fazer a inversa, levando esse z de volta para o numerador. Tá? Vou mostrar, acho que vai ficar bem fácil. Então, o que acontece? Eu vou trabalhar com essa transformada aqui para fazer a expansão. Z mais 1 meio, Z menos 1 ao quadrado. E quando eu for expandir esse carinha aqui, ó, a expansão vai ficar assim, ó. Y de Z sobre Z, lembrando que eu estou expandido sobre Z, tá? Isso é igual. Expande as raízes reais que não são repetidas, normal. A sobre Z mais 1, meio. Né? Mas, agora, as raízes que têm repetição, tu vai ter que expandir um termo para a primeira potência, um termo para a segunda potência, um termo para a terceira potência, até a enésima repetição que eu tiver. Tá? Nesse caso, eu tenho uma repetição com duas, então eu vou expandir, né, uma repetição dupla, né? Eu vou expandir B sobre Z menos 1. E vou expandir C sobre Z menos 1 ao quadrado. Tá? A partir daqui, procedimento idêntico ao que a gente já fez em Laplace.
encontra o denominador aqui, o mínimo múltiplo, deixa eu botar parênteses aqui, leva para cima, encontra aquele numerador do capiroto, daí faz uns paranauê, e tu vai ter o A, e o B e o C. Eu vou fazer esses paranauê aí no próximo quadro. Como agora é um procedimento muito mais algébrico e matemático, eu vou meio que psicografar aqui, tá, pessoal? Vou fazer rapidão. Porque o procedimento a gente já fez várias vezes em Laplace, a gente está refazendo aqui várias vezes na transformada Z. Então, esse carinha aqui, bota o mínimo múltiplo, parabá, parabum, vai cortar, vai ficar AZ menos 1 ao quadrado, mais, vai ficar B, Z mais 1 meio, Z menos 1, e vai ficar C, Z mais 1 meio. Cuidado para não errar sinal, tá, pessoal? Muito fácil de errar, né? Porque os sistemas discretos, eles podem ter, não é que eles podem, todos os sistemas podem, né? Mas os sistemas discretos é comum eu ter raízes com o menos aqui, né? Laplace, sistemas estáveis, sempre vão ter Z mais alguma coisa. Mas sistemas discretos, tá? A localização da raiz para tornar o sistema estável é dentro do círculo unitário, não importa o semiplano, né? Então, eu posso ter polos no semiplano direito ou esquerdo, estáveis ou instáveis, inclusive, né? Porque aqui é círculo unitário que importa, não esqueçam disso. Então, eu vou fazer o quê? Esse carinha, e aqui eu apaguei, eu não devia ter apagado, né? Até vou colocar aqui, esse carinha aqui em cima, ó, ele tinha que ser igual a Z ao quadrado, daí Z mais 1 meio, Z menos 1 ao quadrado, né? A gente partiu daqui a expansão, não esqueçam, né? Tá aqui só porque eu devia ter posto tudo do outro lado, mas enfim. Então, esse numerador tem que ser igual ao lá de cima, porque o denominador já é igual, né? Então, o problema que eu tenho que resolver é esse aqui. Eu tenho que encontrar o A, o B e o C que fazem com que essa equação aqui faltou alguma coisa? Não, né? Não. Que fazem com que essa equação aqui seja igual a Z ao quadrado. Jeito mais fácil, joga valor de Z. Não qualquer valor, tá, pessoal? Usem valores que facilitem, né? Ô, professor, eu quero usar o número de Euler. Pode usar. Fica à vontade, né? Se tu quiser também se punir, eu te dou uns grãos de milho para tu ajoelhar, se tu quiser. Tá? A gente sempre vai usar o Z que facilita. Tá? E o Z que facilita sempre vai coincidir com as raízes. Tá? Com as raízes aqui dos termos. No caso, eu tenho dois valores fáceis. Menos 1 meio e mais 1. E o terceiro valor aqui eu vou ter que arbitrar de maneira que facilite os cálculos. Olha só. Então, se eu fizer Z igual a menos 1 meio. Se eu faço Z igual a menos 1 meio, o B vai zerar, o C vai zerar, vai sobrar o A só. Tá? Então, eu vou ter A menos 1 meio. Menos 1 é menos 3 meios, né? Menos 3 meios ao quadrado. Isso é igual a 1 meio. Até vou deixar aqui, menos 1 meio ao quadrado. Então, isso aqui vai me gerar que o A é igual a quanto aqui? 9 quartos de A é igual a 1 quarto. Então, A só pode ser 1 nono. Né? É, né? É. Ok. Agora, se eu faço Z igual a 1, esse carinha zera, só sobra o C. Né? Daí eu vou ter 3 meios de C, isso é igual a 1. O meu C só pode ser 2 terços. Então, eu já matei A. Já matei C.
Tá? Qual que seria o terceiro valor bom? Como eu tenho repetição, eu teria que usar o mesmo valor, que vai me originar o mesmo C. Então, nesse caso, eu tenho que usar qualquer valor que me facilite. Eu, honestamente, nesse caso, usaria 0, porque 0 é fácil. Tem valores mais simples, inclusive, tá? Se eu for pensar que gerem as potências unitárias. Mas, enfim, eu gosto de 0. Então, Z igual a 0. Mas é verdade. Porra! Pô, muito obrigado, hein? Me salvou E de um o, erro aí, cara. e o no C também, acho que Também, seria um também, meio. também. Pô, me salvou de um erro, hein? Me salvou de um erro. Grazie mille. O que eu vou fazer? Vou substituir por 0, substituir por 1 por algum motivo sombrio, não sei. Né? Eu não faço ideia o que eu pensei. Vamos corrigir aqui. Então, o Z por 0 vai ficar A. Eu falei que eu tinha que errar alguma coisa. Mas é menos B sobre 2, né? E aqui vai dar mais C sobre 2. Aqui isso vai vir igual a 0. Ficou mais fácil, né? Graças a Deus. Vai ficar 1 nono menos B sobre 2, porque o B é que eu quero calcular aqui, mais 2 terços sobre 2, vai ficar 1 terço, né? Vai ficar 2 terços, vai cortar o 2, vai ficar 1 terço. Isso é igual a 0. 1 nono mais 1 terço, isso aqui vai ficar 3 nonos, vai ficar 4 nonos. 4 nonos, né? Eu acho que sim. 4 nonos. Então vai ficar menos B sobre 2, isso é igual a menos 4 nonos. Estamos quase, hein? Estamos quase. B é igual a 8 nonos. Né? Ficou mais bonito. Ficou mais bacana. Ficou mais bacana. Substitui todas essas porcarias lá na transformada, lá em cima. Então, o meu y de z sobre z vai ser o A, que é 1 nono, dividido por z mais 1 meio. O B é 8 nonos, positivo, positivo, mais 8 nonos dividido por z mais 1. Mais. E o C é 2 terços. 2 terços sobre z mais 1 meio. 1 meio não, z mais 1 ao quadrado. Daí o que tu faz? Pega esse z e lança lá para cima. Daí vai ficar 1 nono vezes z sobre z mais 1 meio. Daí vocês já perceberam que apareceu aqui, ó, todas as transformadas bonitaças. Bonitaças. Ah, um detalhe importante, vocês têm que cuidar com a transformada aqui, ó, tá? Porque na forma genérica, tá, em que isso aqui é um gama qualquer, o gama aparece no numerador também. Tá? Vou mostrar para vocês aqui, que agora é só casar a figurinha na tabela e correr para baixo. E eu vou para galera. Olha só. Aqui, ó. Esse termo aqui está prontinho, né? Prontinho ali. Mas quando eu tenho esse carinha aqui, que é uma coisa que pode acontecer, quando eu tenho raiz repetida, claro, tá? Eu vou ter que compensar com o gama, né? Então fica essa observação aqui. Não é o caso, tá, pessoal? Porque o gama aqui vai ser, na verdade, 1, né? Então vai ficar 1 aqui em cima, sem problema nenhum. Né? Então o que Caso acontece? seja a diferença de 1, no caso. Caso seja diferente de 1, tu vai ter que Dentro fazer do. isso. Tá. Daí tu tem duas alternativas. Ou tu faz uma compensação depois, ou tu já expande esse carinha com o gama em cima. É uma alternativa também. Tá? As duas técnicas vão resultar no mesmo valor final. Né? Agora daqui é só caso pares na tabela Z. O meu y n vai ser igual a um exercício bem fácil, assim, tudo bem. Tem que cuidar aqui, essa parte. Tá? Mas ele é um exercício bem fácil e bem agregador, se a gente for ver, né? Porque ele já envolve ressonância, ele é um exercício de terceiro grau, com raiz repetida, né? Claro, mas eu gostei bastante, gostei bastante. 1 nono
vezes esse carinha é a exponencial menos 1/2 na n. Vou abrir um parênteses aqui, vocês vão entender por quê. Tá? Mais 8 nonos, esse carinha é exponencial 1 na n. Tá? O gama é 1. Né? Mais 2/3, e esse carinha é n vezes a exponencial 1 na n. E tudo isso multiplica aqui o degrau, só para entrar no quadro, senão esse é um pesadelo. Tá? E óbvio, tem o degrau, porque a gente trabalha com sinais causais. Tá? A gente trabalha com a transformada unilateral. Direita, no caso. Bueno, terminamos esse exercício. O que eu falei para vocês fazerem também? Eu falei para vocês testarem isso usando divisão longa. Né? Deixa eu ver que horas são. Dá tempo rapidão para fazer isso, tá? Mas vocês podem também confirmar isso, não utilizando divisão longa, mas utilizar a forma recursiva do sistema para calcular. Por exemplo, né? O sistema era yn menos 1/2 yn menos 1. Estou fazendo pequenininho porque isso aqui é só uma conferência, tá, pessoal? Menos 1/2 yn menos 2. Isso é igual a x de n. Aí tu pode isolar y, né? Yn é igual a x de n menos 1/2 mais, né, por causa do sinal, n menos 1 mais 1/2 y de n menos 2. Então tu pode calcular umas 3 amostras aí, porque tu sabe a entrada e tu sabe y de menos 1 e y de menos 2, né? Então tu faz n valendo 0 e calcula y de 0, tá? E o resultado que tu obter dessa forma aqui, que é a solução recursiva, tem que bater com a tua forma fechada. Por exemplo, y de 0 por essa equação, né, fazendo n igual a 0, isso aqui vai ficar 1 nono na 1, isso aqui vai dar 1, né? 1 nono mais 8 nonos, 1 mais 0, por causa do n, né? Então, o y de n é 1. Vamos ver se bate com essa equação aqui. O y de 0, desculpa, né? O y de 0 tem que ser igual ao x de 0 mais o y de menos 1 mais o y de menos 2. Isso aqui é fácil de provar que é 1, né, pessoal? Porque o x de 0, fazendo o x de n o degrau, é 1. Né? Porque o de 0 é 1. Esse carinha, condições iniciais nulas, 0, 0, 1. Fechou. Isso é uma boa evidência que eu estou no caminho certo. Mas o mais interessante é fazer mais amostras. Façam isso em casa para comprovar essa resposta, tá, pessoal? A outra forma de fazer é utilizar o que a gente chama de divisão longa, que é a mesma coisa de fazer, né, muito parecido, digamos assim, uma outra forma de comprovar, mas que se chega na mesma coisa, ou seja, eu encontro os valores das amostras de 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Como é que é a divisão longa? Né? A gente descobriu que a transformada de y era z ao cubo sobre z mais 1/2 z menos 1 ao quadrado, né? Tá? A divisão longa, para vocês fazerem e comprovar, vocês têm que expandir o denominador. Tá? E daí vocês têm que encontrar a forma expandida do denominador, e isso é um pouco chato. Eu vou usar o MATLAB para não correr riscos de errar nesse finalzinho, tá? Então, só para mostrar para vocês. Sims Z. Tá aqui o gabarito, inclusive, né? Sims Z. E daí eu vou colocar Q igual a Z mais 1/2 vezes Z menos 1 ao quadrado. Deixa eu ver, ok, daí Q igual a collect
que coletar z. Aqui nem precisaria do z, porque é a única variável. Vai ficar z ao cubo menos 3 meios de z ao quadrado mais 1 meio. É isso. Cadê? Aqui. Então, z ao cubo menos... Alguém me canta aí, depois eu mudo. Z ao cubo menos, abre parênteses, 3 vezes z ao quadrado, Tá. fecha parênteses, dividido, Ok. 2 mais meio, 2. mais 1 meio. Mais 1 meio. Obrigado. Isso. Então tá aí. Menos 3. É isso aí mesmo. Tá? Então deixa eu voltar para o quadro. Como é que é o processo de divisão longa? Vocês se lembram que no colégio vocês aprenderam a dividir polinômios? Não sei se vocês se lembram disso. Vocês se lembram disso? Sim. É só fazer Sim, isso. sim. É só fazer isso. Tá? Quando tu fizer isso, pessoal, vocês vão ter uma sequência, um trem de impulsos deslocados. Sempre. Olha só. Se eu pego Z, eu vou fazer isso só até 1, 2 amostras, tá, pessoal? Vocês continuem daí em casa. Z ao cubo dividido por essa porcaria aqui. Z ao cubo menos 3 meios de Z ao quadrado mais 1 meio. Daí, quanto é que é essa divisão? Bom, pega a maior potência para eliminar, né? 1. Se eu faço uma vez essa porcaria, faltou quadro, né? Vai ficar Z a 3, é só copiar ele aqui de novo, né? Eu vou ter que fazer bem pequenininho, tá, pessoal? Depois eu passo para vocês o quadro. Esse carinha menos esse, vai sobrar menos 3 meios, menos, né? Porque é esse menos esse. Vai ficar 3 meios de z ao quadrado mais menos, né? 1 meio. E daí tu continua esse processo dividindo o polinômio. Né? O próximo carinha, vou fazer meio que de cabeça, porque não é tão difícil, o próximo carinha vai ser mais 3 meios de z menos 1, para eliminar esse carinha que sobrou aqui, ó. 3 meios de z ao quadrado mais 3 pontinhos. E daí tu continua esse processo de divisão, e daí tu vai ter como resultado, né, 1 mais 3 meios n a menos 1, mais alguma coisa vezes n a menos 2, mais alguma coisa vezes n a menos 3, e assim por diante. Tá? Para respostas infinitas, né, tu vai ter literalmente uma soma, uma divisão infinitamente longa. Mas se o sinal é finito, tu vai chegar um momento em que essa divisão vai zerar. Tá? E daí o que tu vai acontecer, o que tu pode fazer? Tu pode pegar a inversa de cada termo aqui, porque a inversa vai dar literalmente um impulso deslocado. Tá? Então essa técnica é bem útil para comprovar resultados, né, de maneira braçal, ok? Mas fácil, né? Não é uma coisa difícil de fazer. Por exemplo, com essa técnica eu percebo que a segunda amostra do sinal, n valendo 1, é 3 meios. Né? Isso tem que fechar com essa equação. Se eu substituir N1 aqui, vai ficar 1 nono, agora vai ficar uma merda para calcular, né? 1 nono vezes menos 1 meio, mais 8 nonos vezes 1, mais 2 terços vezes 1 de novo. Então, 2 terços... Cadê minha calculadora que eu não tô... Depois da semana de correções, o carinha tá meio sequelado. Vai ficar 8 nonos mais 2 terços, né? 2 terços é ponto 66666. Né? Vai ficar daí menos 1/18, né? Porra! Deixa eu conferir aqui. A gente só já está terminando aqui, já está terminando, pessoal. Vai ficar 1 nono vezes
parênteses aqui. Tô no MATLAB aqui só para conferir, tá? Menos 1 meio mais 8 nonos mais 2 terços. Deu 1,5, que é 3 meios. Então, na verdade, eu já posso me autocorrigir aqui, se eu estou resolvendo isso aí, se eu estou num concurso e quero esnobar. Não façam isso. Eu posso corrigir aqui e dizer, porra, acertei essa merda aí. Tá certo essa porcaria. Porque eu conferi 2 amostras e bateu. Muito dificilmente a terceira vai dar errado, a quarta vai dar errado, né? Mas 3 amostras aí garante com certeza que vocês acertaram. Então a divisão longa é um processo bem rápido para encontrar as primeiras amostras do sinal, tá? Do YN, né, no caso. Porque isso aqui vai ser um trem de impulsos. Esse sinal, pessoal, é bem interessante o YN, né? Porque eu tenho um N aqui também, entenderam? Como essa exponencial não decresce, YN vai tender para infinito, ele vai divergir, tá? E isso evidencia o comportamento marginalmente estável do sistema. Esse é um sistema que ele vai ter essa característica só para 2 sinais. Não é 2 sinais não, né? Ele vai divergir só para um sinal, que é o degrau unitário. Tá? Ele vai responder mais forte para 2 sinais, né? Para os sinais que compõem, que coincidem com os polos, né, dele. Mas como um dos polos está sobre o círculo, quando eu excito o sistema com o mesmo modo desse polo, tá, o resultado é um sistema que diverge. Mas ele só vai divergir para essa frequência, tá, pessoal? Para qualquer outro sinal finito, se eu pensar em qualquer seno, qualquer exponencial finita, o sistema ele não vai tender para infinito. Ele só vai tender para infinito para esse carinha aqui, para 1 na n, que é o degrau. Tá bom? Um bom exemplo aí, eu gostei. Fechou, pessoal? Aquele abraço. Boa noite, bom final de semana, senhor. Bom final de semana. Bom descanso para vocês. Vamos que vamos ver o jogo do Djokovic contra o Nadal. Até mais, senhor. Até mais.